Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que Deus quer do seu povo e como esse povo de Deus está. Eu quero focalizar aqui o ideal em contraste com a realidade. E isso precisa ser entendido para nos mover a alguma atitude do agrado de Deus. Afinal de contas, o povo de Deus deveria estar como? Mas, na verdade, como ele está? Nós temos no Antigo Testamento alguns relatos em relação ao povo de Israel, relacionado a fases que ele passou. Por exemplo, na época dos juízes, era uma bagunça total. De vez em quando, Deus levantava um juiz para tentar botar ordem naquilo. Mas depois que o juiz morria, voltava tudo a uma bagunça total. Bem, o que Deus queria já estava bem definido pela lei escrita, dada por intermédio de Moisés. E o Josué cumpriu aquela lei, deu o território para o povo e o povo descambou para o pecado, longe de Deus. O livro de Juízes relata com realismo como estava o povo. E a lei anterior, os livros anteriores que tratam da lei, o Pentateuco, esses livros mostram como o povo deveria estar, o que Deus queria. Eu quero ler no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 31, diz o seguinte: tendo os apóstolos orado com toda a igreja, unanimemente, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O poder de Deus fez o ambiente ser sacudido como um terremoto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, e com intrepidez, ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Submissão, obediência, unidade, unanimidade, oração, poder de Deus, poder sobrenatural através dos dons do Espírito Santo e ousadia para evangelizar. Não tem nada disso hoje em dia mais. É triste. E continua: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles eram unidos. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Daí o nome, comunidade. Uma vida em comum. E nesse ideal de comunidade, nós visamos isto. Comunidade não é uma igreja que oferece um serviço de reuniões para pessoas assistirem sem compromisso. Comunidade é um compromisso de viver em comunhão com os irmãos. Vai ter um líder, vai fazer parte de um grupo pequeno, uma célula, vai ter um pastor, vai andar com a vida aberta, transparente, sendo conhecida dos irmãos, compartilhando, confessando os pecados, tendo compromisso de estar nas reuniões. Isto é vida comunitária, é comunidade. É bem diferente de uma igreja massificada, onde a igreja oferece reuniões, avisa com antecedência qual dia das reuniões e quem quiser vai em qual reunião quiser ir, sem compromisso. Não é o que Deus quer. O compromisso de uma vida comum é fundamental para que sejamos do Senhor. Você está nessa dimensão? E o texto continua: em consequência desta vida comum e unânime que os cristãos tinham,
com grande poder. Estou lendo Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, e não havia nenhum necessitado entre eles. Eu vou parar essa leitura. Quando estamos em obediência, o poder de Deus está sobre nós, os irmãos estão unidos, a presença de Deus se faz sentir, as pessoas de fora olham Jesus em nós. É isso que está acontecendo no Brasil? Não, nós vemos igrejas massificadas que não são propriamente igrejas, são, na verdade, empresas que visam arregimentar pessoas para assistir reuniões e deixar dinheiro ali, enquanto eles se embrenham pelos caminhos da internet, da mídia e da política para ganhar dinheiro, ganhar poder, participação na política. Igrejas estão envolvidas com os negócios desta vida, com o mundo, o poder, tentando dividir o poder do mundo, infelizmente. Eu quero ler em Esdras, no capítulo 9, um pouco do reconhecimento que eles tiveram pelo Espírito de Deus, da realidade triste em que eles viviam, o porquê daquilo e a recomendação da atitude que eles deveriam tomar. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, ou seja, os líderes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas, todos, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. É triste, é o que acontece no Brasil. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. O Esdras dizendo: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus. E ele orou a Deus: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E continua, o capítulo mais longo, este capítulo 9 de Esdras, e traz a oração de arrependimento que o Esdras fez, induzindo outros a orarem também, a dizerem amém e a se humilharem diante de Deus e se propuserem a se consertar com Deus, manifestando um arrependimento verdadeiro, para que Deus pudesse ter misericórdia do povo e trazer um despertamento, quiçá um avivamento espiritual. Você entende? Aquilo que nós lemos em Atos dos Apóstolos é o ideal. É factível porque já aconteceu. Não é utopia, não. Não é a mulher virtuosa de Provérbios 31, não. É fato, aconteceu. É possível acontecer. Mas quem não quer? O Esdras disse, aqui reconheceu, a começar dos grandes líderes que querem mamar no mundo, querem se refestelar com as riquezas do mundo, se misturando sexualmente com o mundo e trazendo maldição para o povo de Deus. E alguém tem que reconhecer isto. No Brasil, ainda isso não está sendo feito. Líderes não estão reconhecendo o erro, o pecado que eles estão cometendo.
É muito triste a realidade do Brasil em nossos dias. Escândalos e mais escândalos envolvendo igrejas, pastores presos, escândalos sexuais nas igrejas, escândalos envolvendo dinheiro, propina e suborno aos montes, parlamentares evangélicos na cadeia aos montes. Só não tem mais porque o Supremo Tribunal liberta todo bandido e preso aí por corrupção, mas muitos condenados são líderes evangélicos. O ambiente evangélico está muito ruim, muito apodrecido, carcomido, e a mistura continua. O mundanismo na igreja, a igreja na política, é uma mistura que envergonha a Deus, que não vai ficar. De qualquer jeito, ele vai fazer coisas acontecerem. Mas vamos procurar entender. Existe um ideal. Deus quer que a igreja esteja funcionando, cada membro ativo, com amor, confessando seus pecados, trabalhando para Jesus, lendo a Bíblia, orando, pregando o Evangelho, testemunhando para seus vizinhos, ajudando os irmãos mais fracos da igreja. É assim que Deus quer. Não é assim que está. Igrejas viraram palco de apresentação de shows, cantores, pregadores, políticos e interesseiros que se enriquecem com o Evangelho. Infelizmente, a igreja está contaminada no Brasil. Mas e daí? Vamos nos unir aos críticos? Não. Vamos fazer como Esdras. O Esdras não procurou pessoas culpadas para dizer, você que está assim, você que está assado. Não. Ele se colocou junto de todos e disse, meu Deus, nós temos pecado. Essa é a atitude cristã. Meu irmão, se você quer achar erro nos outros, nos pastores, o que mais você vai achar é isso. Se você quer achar culpados, você se sente no lugar de Deus, de julgar os outros, é o que mais você vai achar motivo para criticar, para falar. Eu me sinto mal diante de um irmão, por exemplo, que diz que não tem igreja nenhuma que presta, por isso ele não está em igreja nenhuma mais. Ele fica na internet escolhendo as mensagens que ele quer ouvir na hora que ele quer ouvir. Mas não tem mais igreja boa, não tem igreja que preste, então ele não está indo em igreja nenhuma. Fariseu danado, não é fiel, não dá dízimo em lugar nenhum, não tem compromisso, não tem ligação, não tem comunhão, não tem corpo, não forma corpo com ninguém. Ele não evangeliza, não santifica a vida, não cuida nem da família. E ainda se julga no direito de ficar criticando as igrejas, os pastores, falando mal de todos. Infelizmente tem gente assim. Não é isso que o Esdras fez. O Esdras não ficou nominando pessoas erradas. Ele primeiro foi aos pés de Deus e disse, Senhor, nós temos pecado. O Esdras não tinha culpa naqueles pecados, mas ele se colocou junto com o seu povo. É isso que Deus quer. Oração por um despertamento espiritual. Quem é do Senhor não fica criticando os outros, mas a gente vai aos pés de Deus orar e chorar. Senhor, é verdade que eu tenho procurado não pecar, ou se eu peco, eu me conserto logo, eu tenho andado limpo, mas eu não vou me eximir de responsabilidade, porque até por omissão, eu também estou junto com meus irmãos que têm errado. Nós no Brasil estamos muito longe do que o Senhor quer. Como povo de Deus, nós estamos muito mal. Então, eu nem sei o que fazer, Senhor, mas enquanto eu não souber o que fazer, eu vou aos teus pés orar e chorar. Eu vou procurar andar com a minha vida limpa para inspirar outros, mas, Senhor, eu vou orar e chorar diante de Ti. A igreja é Tua, o povo é Teu, o Senhor haja no Brasil. Senhor, estenda as Tuas mãos. Senhor, use de misericórdia para conosco. Nós temos pecado. Esta é a atitude que Deus quer ver em você, em mim, em cada um de nós. E se isto realmente evoluir para muitos se arrependerem, pode ser que Deus tenha misericórdia do Brasil e ainda mande um avivamento, um despertamento espiritual para
a sua igreja. Você crê nisto?